Olá, meu nome é Eliane Spengler, falo aqui do canal Professora Coruja e peço que entre nas minhas redes sociais, que tem o meu nome, Eliane Spengler, tanto Facebook, Instagram, tá? E também que deixem, se inscrevam, é o que eu peço, se inscrevam, curtam, deixe seu comentário, que isso já vai ser uma grande valia, tá? Bem, o caso de hoje é da Holly, lá do Reino Unido, tá? É uma menina que, assim, o que levam as paixões infantil, né? Juvenil. Mas 13 anos eu considero até quase infantil, né? Bem, a Holly, vamos começar pela Holly. Ela veio de uma família, os pais separados, mas ela era uma grande família, porque ela tinha meios irmãos de um do pai e meios irmãos da mãe. E eles viviam harmoniosamente, né? Com harmonia. Tá? Olhe, com a sua biografia curta, tá? Porque ela veio a falecer com 15 anos, ela era uma pessoa canalizando altruísta, que via, né, o bem e via que ela podia ajudar e que as coisas podiam ser melhor e tudo podia ter o seu jeito. Era alegre, gostava de dança e de estudar. Ela, com essa idade, foi para o colégio militar, tá? De oficiais da Marinha. Lá ela conheceu o Logan também. O Logan era mais na dele, ele tinha realmente a fala mais comprometida, porque ele tinha um espectro autista. E por ele ficar mais afastado, né? Ela, com aquele altruísmo todo, viu que ela já era bem ali, fez amizade com ele para ajudar ele nos estudos, nas coisas. E ele surgiu a paixão. Com 14 anos, eles já estavam namorando. A família de ambos, né? Tanto do Logan quanto dela, acharam não acharam legal, não, tá? Porque eles achavam muito novos. Mas já que era para namorar, era nos fins de semana em casa, né? Porque na escola militar eles se viam lá, mas não, né? Sabia que as coisas são mais rigorosas. Tá, ali com os 14. Ele passava os fins de semana todos na casa dela, onde tinha aquele acolhimento do padrasto dela, da mãe dela, dos irmãos dela. Só que ele não era mais aquele Logan que aceitava a. Não que ela queria ser, nem longe disso. Ela achava só que ele no começo precisava de ajuda. E ela ajudava ele e se apaixonou por ele. Só que ele, já lá, com o passar de anos de namoro, ele começou a ter ciúmes, querer senhas. A mãe dela falou: não, ele tá muito. Ele parece um rapaz aqueles assim que, né, tirando o espectro autista, nada diferenciado de um homem controlador. Mas ela, não, mãe, foi levando ali, né? E, e ele ali. Só que ele começou a fazer chantagem emocional com ela. Se você terminar comigo, porque ela já não estava mais aguentando. Eles tinham um círculo de amigos, ele não queria ir junto, não queria deixá-la ir nos fins de semana, passear, tomar sorvete, essas coisas que eles faziam, nada demais de saídas. Eles não eram, a saída deles era ali, né, na praça, que eu digo assim, na sorveteria, ou numa lanchonete, numa coisa assim. E ele disse que ele ia para ela, que ele iria tirar a vida dela. Ela continuou com ele.
Só que ninguém suporta. Muito mais a juventude, ela tinha 14 anos, indo para os 15. Estar com alguém porque alguém vai tirar a sua própria vida é muito difícil. E tá, até aí, mas... E ainda ser ruim, ser controlador, querer mexer no celular, no notebook, não deixar ela sair. Era muito para uma menina que queria independência, que queria ser jovem. E a mudança, diferente daquele rapaz que aceitou ajuda. Bem, em 2019, esse caso foi esse ano, que ele foi em 2024, tá? Que ele foi feito a justiça dele, né? Então vamos lá, se vocês acham que foi feita a justiça. Bem, ele ficou, como as câmeras gravaram, ele ficou 45 minutos seguindo ela. Ela chegou, primeiro ele foi na casa dela. E ele fez o que ele nunca tinha acostumado a fazer. Uma cena. A mãe dela conversou com os policiais, chamou a polícia e foi marcado até como eles poderiam proteger, porque parecia que já estava bem aberto, que a situação era grave. Não deu nem tempo da família receber os conselhos de proteção da polícia, nem tudo. Mas a Holly insistentemente pediu que naquele fim de semana ela fosse, depois da escola, numa sexta-feira, depois do colégio, sair com os colegas ali. A mãe dela falou tal hora. O telefone dela não parava as mensagens, porque ele sabia, eles estavam na mesma escola. Ali as mensagens. E ela disse para uma amiga: se eu não responder, ele vai continuar. Mal ela sabia que ele estava bem próximo, tá? Como as câmeras mostraram, ele estava seguindo ela por, no mínimo, 45 minutos, que foi pego de câmeras, ele seguindo ela com o kit dele, com a mochila com o kit dele, tá? E ele se aproximou dela. Quando eles estavam chegando para entrar na lanchonete, ele falou assim que queria falar com ela, mas falou de uma maneira legal. Ela já havia terminado com ele, tinha conversado com ele feito aqueles cantos, tudo. Mas ela foi. É tipo um beco, assim, vamos falar ali em particular. Isso é normal, né? Mas aí ela foi. Porque ela confiava nele, ele dizia que tirava a vida dele por ela. Mas não foi isso, ela foi porque eles eram namorados, amigos, ela nutria sentimentos por ele, mas ela queria viver e não daquele jeito. Se ele até mudasse os ciúmes, porque ele cismou que ela tinha uma outra pessoa e não tinha nenhum, nem o escudeiro lá, um amigo que também levou as junto, socorreu, eles não tinham nada, ela não queria mais namorado, tá? Acho que uma experiência não foi boa, né? E o que acontece? Os amigos entraram nessa lanchonete. Ela foi lá e eles ouviram um grito. Ele deu 30... Sabe o que ele queria conversar com ela? 36 facadas. 36 facadas. Na primeira, ela conseguiu gritar. Eles saíram. E um mais forte entrou e ali levou 4 facadas. Aí a polícia recebeu um chamado que tinha uma moça de 15 anos, tá? Que estava ali desfalecida. Muita hemorragia, tá? E o que vem a família até depois, agora nesse ano, ela tá lutando para que tenha kits no Reino Unido, kits contra a você perder sangue, né? Contra essa questão toda, que você consiga conter hemorragia deixado nos locais. Olha que situação que nós estamos, né? Mas, né, seria bom, porque ali demorou, ela perdeu muito sangue, foi levada para o hospital e faleceu. A mãe dela, quando recebeu, ela foi num tormento, mas ela não sabia, ela não imaginava, ela não pôde nem chegar próxima, porque o corpo ali teria que ser
periciado, teria que ser tudo. E ela disse que queria ter visto o olhar da filha. Bem, ele foi preso numa questão juvenil. Agora, em 2024, em outubro, demorou uma semana o julgamento dele. Muita coisa foi dita, porque as leis lá são diferentes. Se aquela faca tivesse sido para ele usar contra ele pegaria acho que 10 anos, algo assim. Se fosse para ele usar, como ele fez para outra pessoa, e porque explodiu algo quando ele viu, não, ele já saiu premeditado com o kit dele. Tá, a defesa usou o espectro autismo dele, o QI que ele tinha abaixo da média. Sabe como se usa? E ele falava muito mal dela no julgamento. Mas muito mal, muito mal, muito mal. Que ela era uma péssima namorada, que ela era uma traidora, que ela era... Falou bastante. As pessoas conhecidas falaram, foram muitos depoimentos. Que nada disso, que ela gostava dele, ela se aproximou porque ele era mais afastado. E terminou que eles... E ela o respeitava. Tanto que ela era namorada dele. Tá? Não tinha nada de errado. Não tinha nada, a questão ali não tinha nada. Eles estavam usando, querendo usar uma questão para diminuir. E outra coisa, não foi dado como um relacionamento de namoro, por eles serem muito jovens. Foi dado como namorico. Um namoro teria agravado. A família também está lutando. Bem, ele recebeu prisão perpétua para sair em 17 anos, mesmo com agressão ao rapaz, que levou as 4 facadas. Tá? Ele vai sair com 34 anos. Se ele ganhou 25 anos perpétuo, que ele pelo menos ficasse os 25. Mas com certeza com 34 anos ele vai estar aí. E como toda família que sofre violência, ela, para sobreviver, tá? Para ela sobreviver, ela faz essas coisas. A lei sobre que namoricos são namoros, tá? Que aí seriam a mais agravantes. Eles tinham um relacionamento, sim, tá? Então, o que deixa aqui... Eu já fui mãe de adolescente, eu já fui adolescente. As emoções são muito fortes. A gente acha que aquele primeiro namorado, no caso da mulher, né? Aquele primeiro amor nunca mais vai existir outro. E sabemos que não é assim, né? E sabemos que passamos e temos outros amores e temos até que não é dessa maneira. Mas na adolescência tudo é muito ali. E a explosão que ele teve, a dela foi de não aguentar mais. Não pelo espectro autista dele, mas pela obsessão dele, por não querer sair com amigos. Porque você tem 14 anos, 13 anos, 14. Quando ela faleceu, ela tinha 15 e ele 16. Tá? Bem, essa é a história de hoje. Que namorados em casa com determinadas idades, cuidado, prestem atenção. Não falem que, mas é porque ele sempre se utiliza, mas falar mal dela, ele soube falar lá. Ele foi a única pessoa que falou mal dela. E ela foi a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Só que tudo nem se acaba. Ele fez por onde, porque ele mudou, porque ele era muito bem recebido na família dela. Para ter ideia. Não tinha nenhum preconceito, nada, porque ele era normal, inteligente. Podia ser mais baixo, mas ele passava nas provas, ele só precisava de ajuda. E depois ele não mudou totalmente. Aí ele queria ser o mandão, o alfa. Como muitos casos aí
que a gente vê. Mas nós estamos falando de namoro, de começar a 14 anos, namorar em casa, na escola e em casa. Vamos prestar atenção, porque é uma idade que as coisas são muito grandes, são muito fortes. Se ela fosse madura, ela não teria ido para aquele beco com ele depois do que ele fez. Acredito eu. Ele talvez fosse maduro, não tivesse essa explosão de ciúmes da cabeça dele. Tá? De que ela já tinha outro e não tinha. Ela só queria terminar com ele. Tá? Se os maduros não têm, sofrem. Imagina os jovens. Por isso que eu não sou muito a favor de namoros muito jovens. Deixa sofrer, fazer igual que meu pai fazia comigo. Sofre que passa, mas namorar não vai. Só em determinada idade. Essa é a minha opinião. Tá? Um grande abraço. E fiquem bem. E, gente, curtam aqui, tá? Curtam e me ajudem, tá? Um grande abraço da Eliane Spengler. Fiquem todos bem. Até a próxima.